A salvação é inclusiva no sentido que todos nós podemos obtê-la por meio da fé. O nosso versículo do dia está hoje no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia aqui é categórica ao afirmar que somente Jesus, somente em Jesus, somente por meio de Jesus que alcançamos a salvação. O próprio Jesus diz que ele é o caminho, não é um dos caminhos entre tantas opções, mas somente ele é o caminho pelo qual temos acesso ao Pai, temos acesso à salvação. Não em líderes, não em profetas, não em pessoas boas, não importa quão boa ela seja, não importa quão relevante, ou quão rica, ou quão importante ela seja. Não, a salvação não está em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, senão o nome de Jesus. Somente ao nos submetermos ao sangue e ao senhorio de Jesus, somente através disso é que somos salvos. Tampouco somos salvos por meio de boas obras ou por meio do amor, como muitas vezes pensamos ou podemos pensar que merecemos a salvação porque afinal somos tão bons ou somos tão amorosos, como podemos pensar de nós mesmos ou de outras pessoas. Mas a Bíblia não nos diz isso. A salvação vem somente por meio do sangue. Somente através do sangue de Jesus é que temos paz com Deus, é que somos feitos filhos de Deus, é que somos aceitos no reino de Deus. Nenhum outro meio. Nós não somos salvos por causa de boas obras, mas para as boas obras. Não só nas obras, não em pessoas, não em nada, senão pela fé no nome de Jesus como Filho de Deus que morreu em nosso favor. Que a salvação alcance a sua vida e alcance a sua casa hoje. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje, ontem e para sempre. Isaías 28. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte. Como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita, quem o vê logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: Este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam,
caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira, como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías 29. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Então, as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos.
Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais, com uma palavra, tornam réu o inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do Santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução.